Oi? Então, é com muita alegria que eu dou constado às mediações das mesas de hoje. Agora, com o Rafael Menezes e o Leandro Sampaio. O Rafael você já conhecem de ontem. Quem não conhece, ele é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, mestre e doutor em Filosofia pela PUC Paraná, professor de Ética, Filosofia e Gestão Pública na Uniandrade, desde 2017, e no Centro Universitário Internacional, a Uninter, desde 2020. É analista judiciário da Justiça Eleitoral desde 2005, diretor acadêmico do Instituto Federalista e autor dos livros Relações Institucionais, Poder, Política e Gestão de Pessoas no Setor Público, ambos pela editora Contentos. O Leandson, por sua vez, ele é licenciado, bacharel e mestre em filosofia pela UFC, com a monografia intitulada Entre Núpcias e Divórcios, as consequências do absurdo no jovem Camus, e dissertação intitulada Filosofia, Jornalismo e Dramaturgia, Ética, Engajamento e Responsabilidade de Albert Camus, sendo ambos os trabalhos feitos com a orientação do professor Dr. Emanuel Germano. É autor do livro Ética, Engajamento e Responsabilidade de Albert Camus. Participou do grupo de estudos Deleuze e Guattari, GEDEC, e do PPG Artes, UFC, em 2017. E atualmente participa do grupo de estudos pós-coloniais, GEPOC, do grupo de estudos Nietzsche e grupo de estudos Nietzsche da USCE. É também sócio honorário da Academia Afro-Cearense de Letras desde agosto de 2017. O Rafael falará sobre Camus e Nietzsche, influência e uso. E o Leandro tem como tema de fala engajamento, revolta e resistência. Um diálogo entre o homem revoltado de Albert Camus e o negro revoltado de Abdias Nascimento. Rafael, por gentileza, comece. Você tem aí meia hora, quando tiver 5 minutos, é aquele esquema que eu te aviso. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado a todos que estão presentes. Dizer mais uma vez da minha alegria de estar participando desse evento, de poder falar a respeito de Camus para uma audiência tão grande e tão qualificada quanto essa que está presente no evento de hoje. Queria cumprimentar também o Leandson. Leandson, ele por um bom tempo, ele fez parte da Estudos Camus, tem uma produção muito interessante sobre o autor também, artigos bastante ricos, além das dissertações que foram citadas na apresentação dele. Então é um prazer dividir essa mesa e esse tempo de fala com ele. Essa minha apresentação de hoje é parte da minha dissertação de mestrado, até dissertação de mestrado que eu defendi em 2013, eu trabalhei uma temática da leitura da obra de Camus a partir da ideia de vivência na obra de Nietzsche. E para a gente fazer esse diálogo entre Camus e Nietzsche, eu tive que enfrentar a questão da recepção da obra camusiana, desculpa, da obra nietzschiana por Camus. E Camus, ele tem uma formação nietzschiana muito forte, ele foi o grande autor de juventude, o grande autor de formação de Camus. Camus, no início da sua produção, ele era um nietzschiano no sentido clássico do termo, de tentar reproduzir as conclusões nietzschianas. Um grande esforço que ele fez nesse sentido foi o projeto de romance A Morte Feliz, em que a gente tem uma presença muito grande do mito de Dioniso e do Amor Fati. A gente tem há uma dissertação que depois se tornou livro a respeito disso, que é Sob a Máscara de Dioniso, do Daniel Malafaia. Eu faço a remissão para quem se interessar pelo tema. E então, como parte do meu trabalho dessa dissertação, de tratar da ideia de vivência em Camus, eu tive que me aprofundar um pouquinho sobre essa recepção, e esse é o trabalho que eu vou apresentar para vocês.
Hoje, como a gente está participando de uma mesa redonda, essa palestra ela vai partir da leitura do texto. Eu vou trazer alguns comentários, caso eu acredite necessário, mas eu peço a licença para vocês, porque eu vou ler. Então, Nietzsche, Camus, influência e uso. Camus dedicou-se, durante toda a sua vida, a um grande diálogo com o filósofo alemão, Friedrich Wilhelm Nietzsche, com o qual se familiarizou ainda jovem em suas aulas de filosofia na Universidade de Argel. Contato este encerrado apenas no dia de sua morte, ocasião em que portava em sua valise um volume de Gaia Ciência. Nietzsche é, para Camus, o grande profeta e cirurgião do processo de decadência intelectual e moral da Europa. E aqui eu estou citando indiretamente O Homem Revoltado, na página 86 da edição da Record. Como tal, foi o precursor na construção de um discurso filosófico que, conforme a pergunta que encerra o capítulo anterior, no capítulo anterior eu acabo tratando, a gente acaba se distanciando dos textos, da questão dos limites em Camus, isso não vem ao caso agora, buscava manifestar-se sem apoio no eterno. Então, a construção de um discurso filosófico que buscava manifestar-se sem apoio no eterno, ou seja, sem apelar para a autoridade da religião, da ciência ou mesmo da própria filosofia, como registrou Camus no Homem Revoltado, e eu cito: como viver livre sem lei? O homem deve, sob pena de morte, responder esse enigma. Nietzsche, pelo menos, não se furta a isso. Ele responde, e sua resposta está no risco. Damocles nunca dançou melhor do que sob a espada. Aceitar o inaceitável e manter-se no insustentável. Substituir todos os juízos de valor por um único sim. A adesão total a uma necessidade total. Coerção absoluta não implica em coerção, pois não há outra possibilidade, não há espaço para juízo, para escolha. A liberdade em Nietzsche é obediência total. Livre de quê? Livre para quê? A liberdade é confundida com o heroísmo, com o asceticismo do grande homem, o arco mais esticado que existe. Essa citação é da página 93, mesma edição. A interpretação que Camus oferece ao pensamento de Nietzsche tenta integrar suas diversas fases e momentos não enquanto um todo lógico numa sistematização, mas na própria vida do intérprete, que utiliza os conceitos fornecidos pelo filósofo alemão, desde sentimentos e sensações que estes provocam em sua própria subjetividade. Segundo Michel Onfray, trata-se de uma característica única dentre os filósofos que se dedicaram a tal empresa, e eu cito novamente, agora citando Onfray, desde uma entrevista que ele concedeu à revista Cult no ano de 2012. A interpretação que Camus foi de fato quem melhor compreendeu a Nietzsche. Enquanto Bataille, Deleuze, Foucault, Derrida se apropriaram de um pedaço de Nietzsche, o anticristianismo, a vontade de potência, o método genealógico, a destruição da metafísica, Camus toma-o em sua totalidade, integra todas essas partes. Mas ele também acrescenta uma reflexão sobre a antologia fatalista, a articulação entre o apolíneo europeu e o dionisíaco mediterrâneo, a ética imanente, o papel do filósofo artista, a arte mais verdadeira do que a dialética, o niilismo europeu, etc. Esta visão integrativa faz com que a própria análise da relação entre os dois autores seja fragmentada. Deste modo, diversos comentadores filiam Camus a algumas das linhas mestras de interpretação, ou mesmo a obras específicas da filosofia nietzschiana. Para exemplificar alguma dessas posições, temos Engelbrock, que, dentre influências de outros autores, a presença constante da visão de mundo e da simbologia expressas em Além do Bem e do Mal, de onde Camus teria retirado figuras como a do suicídio da razão, e mesmo metáforas caras à sua expressão artística, como as do Mediterrâneo, do meio-dia e do arco, para rolar as mais presentes em sua obra. Essa é uma citação indireta do Engelbrock, que está na página 29 da versão brasileira do livro. Enquanto isso, Jorge Mitrano, ressalta a influência de vontade de potência, texto a partir do qual Camus retirou sua definição de niilismo, noção de fundamental importância, uma vez que se confunde na vida do indivíduo com a própria descoberta absurda e o consequente patos de revolta. Já Malafaia, já citado, detém-se na influência das obras da primeira fase do filósofo alemão, nas obras de juventude do primeiro ciclo, ressaltando a óbvia influência do deus Dionísio e da concepção nietzschiana de tragédia na formação dos personagens Patrice Merceau, de A Morte Feliz,
e do Meursault, do estrangeiro. Todas essas posições não são excludentes umas das outras e não implicam na afirmação de que tais autores entendam a presença de Nietzsche no pensamento de Camus apenas a partir de seus recortes, mas demonstram a dificuldade existente na tentativa de diferenciar, na leitura que Camus faz de Nietzsche, o que é influência do que é uso, o que é aplicado na forma direta do que é reinterpretado e ressignificado. A maior influência que Nietzsche exercerá sobre Camus, em nossa visão, reside justamente na prática da virtude da probidade por parte do filósofo alemão. Essa será sempre um norte na avaliação que Camus fez das filosofias e ideias sobre as quais se debruçou. Em anotação de 1953 aos carnês, aos cadernos de Camus, lemos, e esse é um dos trechos mais bonitos dos cadernos, na minha opinião, e eu cito: é dito que Camus, após o rompimento com Lu, entrou em uma solidão final, andando pela noite nas montanhas que dominam o Golfo de Gênova, e acendendo fogueiras imensas que ele assistia arderem. Eu frequentemente pensei nessas chamas, e seu brilho dançou por trás de toda a minha vida intelectual. Então, se algumas vezes eu tenha sido injusto com certos pensamentos e homens com quem me encontrei neste século, é porque eu os coloquei diante de tais chamas, e eles foram prontamente reduzidos a cinzas. Está no terceiro caderno de Camus. Essa fala, agora sou eu comentando, eu não estou mais lendo, né? Essa fala, ela é muito forte, assim, para apontar, vamos dizer, um aspecto que eu comentei na minha palestra de ontem, de uma certa irreverência que Camus tem quando lida com os textos de outros autores. Ele, ao fazer essa comparação com a coragem, com a probidade de Nietzsche, e comparando com as filosofias de sistema e com as filosofias que se prestam à apropriação ideológica, para ele o que restava era cinza, para ele o que restava era pouco mais que nada. Que, se útil como figura, poderia ser reutilizado na sua obra, mas que não se constituía de fato em influência. Então eu prossigo com a leitura. Os leitores familiarizados com a leitura dos textos de Nietzsche sabem o pouco que resta do que é testado sob o calor de tais chamas. Mais do que influência filosófica, Camus aplicou em sua própria vida, em seu modo de pensar e escrever, o que absorveu do pensamento de Nietzsche. Esse processo é cheio de deslocamentos, afastamentos e aproximações. E nele Camus nunca deixou de registrar suas diferenças e discordâncias. Então, o movimento teve curso durante toda a vida de Camus e pode ser exemplificado nas seguintes anotações dos cadernos a respeito da questão da moral. Então, duas de momentos diferentes, uma de 46, uma de 59, eu acabei numa circunstância diferente citando as duas ontem, eu cito. A primeira de 46, e se nós todos que viemos do nietzsismo, do niilismo ou do realismo histórico confessássemos publicamente que nos enganamos e que há valores morais, e que daqui por diante faremos o que é necessário para os fundamentar. Em 59, a última citação de Camus a respeito de Nietzsche nos cadernos, moral leva à abstração e injustiça, mães do fanatismo e da cegueira. Moralidade parte em dois, separa, desperdiça. Deve-se fugir da moralidade, aceitar ser julgado e não julgar, dizer sim, criar unidade e, enquanto isso, sofrer agonia. Então, a gente está falando de uma interpretação e de uma apropriação de uma obra filosófica que acompanha o autor quando ele faz posicionamentos opostos, quando ele faz posicionamentos completamente divergentes, em momentos totalmente diferentes da sua vida. E eu prossigo com a leitura. Camus elaborou em Um Homem Revoltado que seria uma das primeiras defesas em favor de Nietzsche, por causa da injusta apropriação feita de seu pensamento pelos nazistas. Pouco importa que tal texto também aponte um distanciamento em relação ao filósofo alemão. Ele reconhece em Nietzsche o diagnosticador de uma cultura, o homem que deu nome ao problema da decadência europeia ao proclamar a morte de Deus. São tais fatos, diagnosticados e denominados por Nietzsche, que levam o indivíduo a deparar-se com o desmoronamento dos cenários que caracteriza a descoberta absurda. Não há Deus, não há história, não há leis, apenas nostalgia. Assim, é compreensível que Camus fizesse uso de um arsenal teórico e imagético, originalmente nietzschiano, para construir seu próprio pensamento, não como exegeta, mas como quem vivenciou os problemas diagnosticados por Nietzsche em sua vida, e os reconheceu como latentes em sua época.
A relação com o texto e o exemplo de Nietzsche é uma das suas grandes vivências intelectuais, talvez a maior. Conforme lemos em Todd, Oliver Todd, autor da principal biografia a respeito de Camus, e eu cito, Camus reencontra a alegria de viver em Nietzsche. E Camus afirma, é o único homem cujos escritos exerceram outrora uma influência sobre mim. Depois tinha me desligado dele. Neste momento venha calhar. Ensina a amar o que é, a se apoiar em tudo e em primeiro lugar na dor. O que constitui o grande estilo, diz ele, sentir-se senhor da própria felicidade e desgraça. Essa citação está na página 520 da edição em português da biografia do Oliver Todd. Tentaremos então oferecer um vislumbre, certamente insuficiente, da forma como tal influência apresenta-se na obra de Camus. Para tal, faremos uso figurativo do poema denominado Heraclitismo, publicado no prelúdio de A Gaia Ciência. Escolhemos tal poema por ele conter as linhas principais do pensamento de Nietzsche, que vieram posteriormente a ser apropriadas e desenvolvidas por Camus, o que nos fornece um quadro do ethos filosófico praticado pelo autor, demonstrando o quanto este é tributário da filosofia nietzschiana. Então eu cito, vou recitar o poema de Nietzsche, lá da Gaia Ciência. Toda a felicidade que há na terra, meus amigos, vem da luta. Sim, a amizade requer os vapores da pólvora. Em 3 coisas se unem os amigos. São irmãos na miséria, iguais ante o inimigo e livres diante da morte. Isso aí está lá na Brincadeira, Astúcia e Vingança, que é a primeira parte da Gaia Ciência, na edição da Companhia das Letras, página 41. Nestes versos, nós ressaltamos os seguintes aspectos. A necessidade da manutenção de uma tensão para a conquista da felicidade. A alteridade que surge do infortúnio da luta contra os opressores e a liberdade que o homem conquista por causa da sua condição mortal. Todo o pensamento de Camus organiza-se ao redor desses temas. Ao reconhecer na descoberta absurda a simultânea insuficiência e impressibilidade da razão, este acaba desenvolvendo uma forma de filosofar que se afasta do dogmatismo racional e rejeita abertamente a vontade de sistema que quer tudo estabilizar a partir de uma visão parcial, fragmentária de mundo, para explicar a totalidade dos fenômenos da existência. O pensamento para Camus é limitado e deve, portanto, voltar-se para o limitado, para o múltiplo, integrando nuances num ethos quantitativo que entende a multiplicidade de perspectivas, formas, cores, discursos, como mitigadora do fato de que o verdadeiro conhecimento quanto à natureza última das coisas aos homens é vedado. O conhecimento absoluto é impossível ao homem, pois este vive no contingente, limitado pelo tempo e pelo espaço, com uma vontade de eternidade que é sempre negada pela certeza da morte. A vontade de absoluto termina por afirmar-se no ato de fé, que leva aos saltos absurdos caracterizados pelo contínuo suicídio da razão, figura do pensamento nietzschiano, utilizada por Camus em O Mito de Sísifo, para ilustrar uma das formas do suicídio implicadas na negação do absurdo. Camus pode ser considerado o filósofo da medida. Esse epiteto é do Hélder Ribeiro, autor português. Escreveu um livro muito interessante a respeito de Camus. A edição é de 96, está na página 266. O último ciclo de sua obra, cuja produção foi interrompida por sua morte, seria dedicado à medida entre a negação do sentido, proporcionada pelo sentimento do absurdo, e a afirmação de valores oriundos da revolta. Tal medida, pelo que escreveu Camus sobre o tema, é conquistada no combate entre as vontades opostas que são ocasionadas pelo divórcio, que funda o sentimento do absurdo. A revolta é a paixão que resulta da contradição entre vontade de integração e multiplicidade das experiências, entre vontade de vida e certeza da morte. Sua vitória é simbolizada com a metáfora do meio-dia, está lá na 350 do Homem Revoltado, momento em que as tensões se equilibram não numa trégua ou num arrefecimento, mas num extremo trágico onde se tensionam e impulsionam o revoltado para frente. Para ilustrar esse movimento em Um Homem Revoltado, Camus faz uso da metáfora do arco, citando o poema de René Char, onde ele fala ali, né, o arco que se tensiona, ele fecha o homem revoltado
com essa figura do arco. E ele também cita aqui o epílogo de Além do Bem e do Mal, no qual Nietzsche integra as duas metáforas, tratando do tempo festivo do meio-dia, onde o caçador, que é o personagem do poema, não é mais o mesmo depois das suas aventuras. E eu cito, o caçador é um lutador que a si mesmo subjugou demasiadas vezes. Porém, o meio-dia é um momento único no dia, na vida. É um momento onde o viajante é abandonado por sua sombra, citando ali o pós-fácil do Humano Demasiado Humano 2. O Viajante Sua Sombra, aliás, é o nome do texto. Ele só é possível para quem vivencia durante quase toda a sua vida os jogos de sombra e luz, o claro e escuro que a vida fora dos universos de sentido proporciona. Como já apontamos, essa luta constante revela seu primeiro valor, a honestidade, que é o conhecimento da provisoriedade e precariedade de toda a criação, de todo o conceito, de toda a arte que nasce do patos revoltado. O meio-dia para Camus é o momento do renascimento, do recomeço. O momento em que o revoltado torna-se criador, em que constrói sua própria liberdade ou, ao menos, seu ethos de homem livre. O meio-dia, como metáfora dentro da obra de Camus, é aparentada a do sol, tão cara às obras da juventude do primeiro ciclo. O homem irrefletido vive sob o sol de forma plena, sem sombra. Sol do norte da África, que tudo queima e afasta a sombra da racionalidade pura, da vida artificial, absurda. Seu uso também está marcado pela ideia de temporalidade. É um momento entre infinitos momentos possíveis. A honestidade exigida, pois a única certeza que o meio-dia traz é a sua superação pelo próximo instante, pela sombra que já renasce no próximo minuto. Então, logo a plenitude criadora é atingida, ela sofre a ação do tempo. A criação é integrada pela lógica das limitações humanas e torna-se absurda, pois, sendo constantes os jogos de força que existem entre nostalgia, razão e mundo, os termos em que essas relações se mostram são alterados constantemente e, como na plenitude de luz do meio-dia, são logo sucedidos por momentos de sombra. O revoltado sempre volta a reencontrar a sombra, e a honestidade é exigida para que a consciência deste fato seja mantida, o que só é possível dentro da tragicidade original de um pensamento que nega a si mesmo, de uma verdade que só se mantém enquanto tal, quando velada. Isso está lá no prefácio da Gaia Ciência. Eu vou citar esse trecho daqui a pouco. Tal condição trágica também leva os homens a uma certa igualdade, ilustrada nos protagonistas de A Peste, em sua luta contra a doença, em que os homens acabam descobrindo-se como iguais perante uma condição que os nega, os esmaga. A Peste, como alegoria, também faz menção a uma outra figura presente no pensamento de Nietzsche, a saber, ao par saúde e doença, este lido sob uma perspectiva ligada à ideia de nostalgia, que funda a luta contra a doença, baseando-se numa noção não definível, numa impressão profunda e irresistível de saúde. A presença do sol e do mar, já explicitadas anteriormente, servem de contraste à presença da doença, de onde a alma pôde fazer sua paz. Essa anotação está lá nos cadernos, é uma citação indireta, Camus, lá na página 203 do segundo caderno. Aqui é a edição portuguesa, aquela primeiros cadernos. A partir de um combate desesperado pela restauração da saúde que antes reinava naquela orã, desprovida de memórias, de racionalizações, plena de sol e de uma vida que estará proscrita, banida para fora das grades que encerram a cidade nela mesma durante a epidemia. Em anotação dos carnês durante a elaboração de A Peste, Camus escreveu o seguinte: a doença é uma cruz. E eu cito: a doença é uma cruz, mas talvez também uma defesa. O ideal, no entanto, seria tomar-lhe a força e recusar-lhe as fraquezas. Que ela seja o refúgio que torna mais forte no momento requerido. E se é preciso pagar em moeda de sofrimento e de renúncias, pois bem, paguemos. A ideia da quarentena, a atualidade desse texto, né? Por isso que A Peste e os textos de Camus estão, de novo, no centro da discussão, né? A ideia de quarentena remete, por sua vez, à ideia de exílio, de recolhimento que, pago em moeda de sofrimento e de renúncias, pode levar a um fortalecimento, a uma restauração e ao surgimento de novas forças que só são alcançadas após o padecimento imposto no enfrentamento da peste.
O enfrentamento da doença pode resultar no florescimento de uma nova saúde. Enfrentamento aqui significa revolta. E o resultado da revolta pode ser, como tratamos anteriormente, se não vem ao caso, a aquisição daquela saúde mencionada por Roger Cliot, em que o revoltado encontra na vivência do risco, da tensão e dos limites impostos por sua condição. A alegoria da peste também guarda mais um paradoxo. O enfrentamento da peste corresponde ao enfrentamento do mal, e só é possível a partir do abandono da perspectiva moral de bem e de mal, quando sua figuração se processa de forma estética, e ao mesmo tempo quando se liga à defesa da vida na seara literal, fisiológica. O niilismo é comparado a uma epidemia. Está para o espírito como doença e morte estão para o corpo, e deve ser enfrentado de forma desesperada. É só um comentário que quando eu falo de desespero em Camus, tanto nesse texto quanto em outros momentos, eu não estou falando no desespero no sentido, vamos dizer, kierkegaardiano, no desespero do sentido corrente, de angústia. O desespero, ele tem aqui muito mais um significado etimológico de desesperar, de um enfrentamento sem esperanças, um enfrentamento que não visa nada além do próprio combate. Ok? Prosseguindo, então, a vitória é impossível, mas a luta resulta numa alteridade que concede dignidade, embeleza os homens e serve de sentido provisório na vida daqueles que, após descobrirem o absurdo, não mais veem sentido na vida. O enfrentamento do mal adquire um caráter estético, exige uma fundamentação figurativa, alegórica ou até metafísica, na medida em que é absurda e impossível uma descrição e uma delimitação do mal. Todas as suas manifestações podem ser enfrentadas por meio de um modo de ação que, sem negar as diferenças conceituais entre mal histórico, natural ou religioso, as coloca todas como manifestação de uma multiforme contradição, que é a negação da eterna vivacidade pela eterna presença da morte. A igualdade perante o inimigo acaba gerando de forma positiva ou negativa uma amizade, ou ao menos uma camaradagem, aquela que nasce entre os soldados em guerra ou entre os prisioneiros. Isso está no Homem Revoltado, numa nota da página 28. Surge de forma positiva entre todos os que se dedicam ao enfrentamento desesperado da condição absurda. E de forma negativa, pois, como... Oi, alguém abriu o microfone? É que dá mais 5 minutinhos aí pra você, tá bom? Ah, tá, eu tô terminando já. Beleza. Pois, como afirma o próprio Camus, no uso que ele dá à figura da dialética do senhor e do escravo de Hegel, ao negar o mal humano, o revoltado não pode negar o humano por trás daquele mal sem negar sua própria revolta e converter-se em colaborador da peste, em inimigo daquela vontade de vida que sustenta sua própria revolta. Essa atitude é grandemente influenciada por outra leitura de Nietzsche, a saber, a do aforismo 188 de Além do Bem e do Mal, citada indiretamente no mito de Sísifo, e cuja atitude de adesão termina por transvalorar a si mesmo em religião, música, arte e filosofia, em criação. Porém, reiteramos o fato de que o que surge como paixão de criador invariavelmente esgota-se ao final do padecimento na revolta. O meio-dia passa, a criação torna-se imagem e, como tal, irá necessariamente afastar-se do sentimento vivo que a originou. No entanto, é necessário, no sentido de que um sentimento esvai-se apenas quando vivenciado até seu esgotamento, como Nietzsche afirma lá no prefácio da Gaia Ciência, é necessário que o sentido encontrado após o pathos da revolta seja vivenciado até o limite, e o seu limite é o reencontro com a nostalgia nunca satisfeita e com o sentimento do absurdo. Por outro lado, só quem passou pela experiência de realmente ter acreditado num universo de sentido, só quem de fato viveu a moral pode vivenciar seu esgotamento. É por excesso de moralidade que alguém se torna imoralista, afirma Nietzsche no aforismo 372 da Gaia Ciência. É por excesso de profundidade que alguém pode se tornar superficial, de novo na Gaia Ciência, prefácio 4. É por zelo, por amor à verdade, que se deve guardar de se ver verdade em tudo. À medida do que é essencial no céu como na terra, isso é uma frase do aforismo 188,
só é encontrada com a obediência, e essa obediência metódica, constante e honesta, que se confunde com a honestidade proposta pelos dois autores, leva ao esgotamento daquilo que é humano, pois o que é humano, os universos de sentido são, é limitado na justa medida em que as possibilidades de criação de cada indivíduo são limitadas. Nesse paradoxo reside a medida, o limite traçado por Camus em sua obra. A transvaloração dos valores requer um reconhecimento de tais valores, assim como a superação do senhor pelo escravo requer o reconhecimento do senhor. E é por isso, por exemplo, que apenas quem vivenciou a crença pode decretar a morte de Deus. E é nesse sentido que no Homem Revoltado Camus fala que o revoltado ele é blasfemo e não ateu. Após o patos revoltado, né? Imagina o pato bravo. O patos revoltado, o niilismo ressurge e o sentimento do absurdo se reinstala. Porém, ao manifestar-se ao quem já vivenciou o sentimento de revolta e foi por ele curtido, converte-se em um novo padecimento, a uma nova aventura que resulta em novas criações. E aqui eu trago para ilustrar essa fala um outro poema que está lá na Gaia Ciência, que se chama Minha Felicidade, onde Nietzsche afirma, e eu recito: depois que cansei de procurar, aprendi a encontrar. Depois que um vento me opôs resistência, velejo com todos os ventos. O niilismo deve sempre para Camus ser tomado como um ponto de partida, como oportunidade para um renascimento. Essa posição aparece como uma constante desde as obras de juventude e depende de uma contínua transvaloração de valores. A oposição da necessidade de um renascimento à constante presença da morte também delimita o âmbito de atuação do Criador, preocupação com a colheita e indiferença para com a história, abandono da moral transcendente do mundo do futuro do pós-morte e preocupação com o presente, com a carne. A criação que está submetida à necessidade de um renascimento para se ver desenrolada também deve conhecer a morte, deve ser esgotada após impor sentimentos e paixões aos homens. O niilismo é um dos limites da condição imposta pela descoberta absurda. É o ponto em que o movimento iniciado ao meio-dia se completa, se esgota. Da sua constatação deve advir uma grande liberação que o impele o revoltado novamente para frente, para novas criações e paixões. Camus toma suas definições de niilismo a partir do diálogo que trava com a coletânea de fragmentos publicadas como obra de Nietzsche, sob o nome Vontade de Potência, em O Homem Revoltado. Eu tenho uma nota aqui, depois nas perguntas eu posso esclarecer essa questão do problema da vontade de potência. Nessa obra, entre aspas, Nietzsche afirma, ao delimitar sua noção de niilismo, que os valores superiores se depreciam, e o sentimento do absurdo pode tranquilamente ser explicado dentro dessa perspectiva de significação, onde, conforme Nietzsche, eu cito, eu só vou citar e eu já encerro. Tá bom. A atividade do espírito pode estar fatigada, esgotada, de tal forma que os fins e os valores preconizados até o presente pareçam impróprios e não mais se imponham, de sorte que a síntese dos valores e dos fins, sobre os quais repousa toda a cultura sólida, se decomponha, e os diferentes valores se guerreiem entre si, uma desagregação. Essa fala da desagregação acaba reencontrando um pouco daquilo que eu falei ontem, quando eu tratei de genealogia no Homem Revoltado, onde Camus ele vai fazer justamente um apanhado desses valores e das forças por trás deles, se reapresentando e se reorganizando no curso da história da civilização europeia. Eu teria mais ainda o que ler e apresentar a respeito desse tema, mas a gente tem que respeitar o horário, e eu acho que já deu para transmitir uma boa ideia a respeito da forma que Camus integra os ensinamentos que ele recebeu de Nietzsche na sua produção filosófica. Então, obrigado aí pela palavra, desculpa pelo extrapolar do tempo, Giovanni, e eu devolvo a palavra para ti. Aí, sem problema. Valeu. Obrigado pela fala, sempre inspiradora, como sempre, né? Como você vai sair mais cedo, né? Você disse lá no grupo, vai ser um pouquinho mais cedo, eu resolvi abrir as perguntas para você agora, pode ser? Tudo bem, tudo bem. Eu vou começar a pergunta aqui do Igor mesmo. Ele diz assim: você considera e concorda com o Freire quando ele diz que Camus é o herdeiro de Nietzsche? Ou, eu acho que ele fala que é o melhor nietzschiano, né? Uhum. Quando falo em herdeiro de Nietzsche, eu tenho as minhas reservas, porque falar que alguém é o herdeiro ou o sucessor de outro acaba fazendo com que a gente interprete um pensamento em função do outro. Camus é o Camus. Ele teve a obra dele, ele
tem muitos distanciamentos e diferenças quanto a Nietzsche. Camus, ele se afasta, por exemplo, da noção de amor fati, que no início, nas obras de juventude, era uma coisa quase que umbilical, e da qual ele se afasta no curso do tempo. Camus, ele tem o distanciamento para fazer uma crítica contundente a Nietzsche, no Homem Revoltado. Nietzsche, para Camus, foi generoso demais e permitiu, entregando um conhecimento muito nobre, numa linguagem muito simbólica, ele permitiu que essa linguagem fosse apropriada da forma que foi pelos nazistas. Então, assim, eu não vejo Camus como um herdeiro, ou como um continuador, ou como Nietzsche francês, como alguns diziam na época. Mas eu acredito que ele foi o cara que, mais do que interpretar Nietzsche, ele praticou a doença como fonte de força, a probidade, a verdade enquanto algo... Nietzsche fala, né, que a verdade é mulher e que justamente por isso a gente tem que respeitar o seu pudor. Então, eu vejo o Camus como continuador de Nietzsche nesse sentido. Ele praticou essas coisas. Ele não escreveu sobre genealogia. Ele fez uma genealogia das forças dispersadas no movimento do niilismo, no Homem Revoltado. Ele em Nietzsche, ele vivenciou isso nas cartas que ele escrevia para tirar as pessoas da pena de morte. Então, eu vejo Camus como um nietzschiano prático. E nesse sentido, ele acaba sendo mais completo do que outros autores de muito valor, que também produziram a partir da obra nietzschiana, mas não como um nietzschiano no sentido de um estudioso ou um continuador da obra de Nietzsche. Aí eu volto na minha fala de ontem, a gente tem que reconhecer a autonomia do pensamento de Camus. Não sei se eu respondi aí, Igor, acho que é por aí. Acho que sim. Perfeito. Obrigado, Rafael. Sempre muito contundente. Show, professor. Uhum. Tem ainda também a questão do Onfray, né? Porque o Onfray, ele tem uma estratégia, vamos dizer que ele usa de um estratagema quando ele faz as vinculações, apresenta as vinculações, as afiliações de formação de Camus. Porque o Onfray, ele alista Camus naquilo que ele vai chamar de esquerda dionisíaca e de anarquismo nietzschiano. No ordem libertária, ele faz isso o tempo todo. E eu acho que nesse aspecto ele vai com muita sede ao pote de alistar Camus num exército do qual ele em vida não assinou o termo de alistamento, assim. Camus, ele tinha uma simpatia muito grande com os autores de formação anarquista. A visão política dele é basicamente anarquista, mas a forma que o Onfray apresenta essa participação política do Camus, ele justifica por causa da formação do autor, é a forma que o Onfray, 60 anos depois, conseguiu reunir esses conhecimentos políticos no seu próprio projeto político-filosófico. Então eu acho que tem um pouco de... Eu acho que é uma coisa que não bate muito com o tempo de Camus, não bate muito com a militância e a forma de inserção política e filosófica do Camus. Então essa é a minha principal reserva, por exemplo, à ordem libertária do Onfray. Como biografia é sensacional, como análise do pensamento de Camus é sensacional, mas ele o tempo todo dá essas puxadinhas. Só falta dizer que Camus ia ser professor na Universidade Popular de Cayenne. Talvez seria, mas eu iria com mais calma nessa questão, assim. Tem um monte de comentário interessante, né? Que o Igor falou, o Sartre queria que o Camus fosse seu herdeiro também, né? E o Lucas... Eu ia fazer um comentário, mas tá gravando. Não, mas eu posso fazer, professor, viu? Posso fazer, viu? Tudo que vem do Sartre em relação a Camus tem uma má-fé no meio, viu? Uhum. Então, apareçam na Estudos Camus segunda-feira que eu falo. Aqui com gravação não rola.
O Lucas comentou, todo herdeiro ou discípulo se volta contra o seu mestre. A influência é uma angústia, como diz Harold Bloom. No século XX, a gente vê vários autores que se distanciam de Nietzsche, Camus, Cioran, etc. Toda influência, quando boa, implica um eventual rompimento. Um comentário bem pertinente. Uhum. Deixa eu só fazer um comentário a respeito dessa fala do Lucas e sobre o Bloom. O próprio Nietzsche apregoava isso. Uma das passagens mais bonitas do Assim Falava Zaratustra é quando ele anuncia, lá com sua águia, que apenas quando os seus discípulos o superarem é que ele vai voltar para eles. Então me superem, me matem, me esqueçam, e quando vocês fizerem isso, eu voltarei para vocês. Então, o superar Nietzsche é um tanto paradoxal isso, porque esse superar Nietzsche acho que talvez a forma mais fiel de ser nietzschiano. Bem incisiva, né? Uhum. Eu acho que, para fechar, até para não tirar muito tempo do Leandro aí, gostaria que você faça um pouco mais, até por causa do meu TCC, né? Por causa dessa que eu fiz, né? Pra quem não sabe, essa relação do dionisíaco com o Mediterrâneo. Para eu falar da relação entre o dionisíaco e o Mediterrâneo, né? Uhum, isso. Bom, o mito do... Assim, Camus, ele, nos cadernos, ele faz uma ligação direta entre a juventude argelina e os gregos. Então ele enxerga toda a civilização mediterrânea como herdeira e continuadora da vida dos gregos. Ele está fazendo uma descrição ali de Argel, não, da Argélia, a ele Cabilha, não, a Hélade. Ele se vê como parte de uma cultura, de um modo de pensar, de um modo de enfrentar o conhecimento que é herdeiro dos gregos. Então, Camus ele acaba fazendo esse esforço de integração dos mitos gregos. Então, por conta dessa visão dele do Mediterrâneo, e que, por exemplo, o Engelbrock falou agora, né, que ele recebeu isso do Nietzsche, mas ele recebeu isso, acho que bem mais do como é que é o nome do mestre? Nossa, me fugiu. Do Jean Grenier. Perdão. Ele recebeu isso bem mais de Jean Grenier do que de Nietzsche. Ele tem essa visão muito forte do Mediterrâneo como uma cultura autônoma, como um modo de filosofia autônomo. E, dentro disso, o mito do Dioniso, ele vai fazer um papel, ele vai ter um papel muito importante. Porque o Dioniso, o Dioniso é o deus da desintegração. O Dioniso é o deus da orgia, da carne que se esvazia de espírito e que se desfaz, e que nesse desfazer e nessa destruição renasce como coisas novas. E isso acaba encontrando a leitura nietzschiana da dialética ali entre apolíneo e dionisíaco, que é o movimento da criação e destruição da cultura. Então a gente tem aí uma característica muito forte do dionisíaco como parte dessa civilização europeia. Uma figura dionisíaca muito forte é a das núpcias em Tipasa, em que o templo romano é abandonado e recoberto pela vegetação e recebidas, as pedras são recebidas de volta em casa, elas são acolhidas de volta na natureza. Então é o espírito sendo desencarnado e tornado de novo natureza. E a partir dali, a partir dessa morte do espírito que levantou o foro, o templo de Tipasa, que nasce uma coisa nova, que nasce Núpcias em Tipasa. Sensacional a citação, Bruno. Nos jardins preparam-se florestas. Então, a relação é por aí. Ela vai muito dessa questão do Camus mediterrâneo e dessa leitura mediterrânea que ele faz de Nietzsche.
certo? Com certeza. Acho que é uma leitura muito interessante, né? Acho que eu via por aí até que o Ricoeur faz uma leitura assim de Camus, e tem muito trabalho nesse sentido, né? O próprio texto que eu falei mais cedo, Pega o Martin Rodin. Martin Rodin. Muito obrigado, Rafael, pela mais essa fala brilhante, né? Assim. Gostaria de convidar agora o Leandson para fazer a sua apresentação. Eu vou tentar aqui apresentar no PowerPoint pelo PDF. Não vai ficar tão estético como uma apresentação no PowerPoint, mas pelos testes funciona melhor. Né? Leandson, boa tarde. Sinta-se à vontade, por favor. Opa, boa tarde, eu sou o Leanderson, fiz mestrado em filosofia na Universidade Federal do Ceará, com orientação do meu orientador, o professor Emanuel Germano, né? Então, já tem alguns anos aí da minha pesquisa, minha monografia, e a minha dissertação que está publicada em livro, né? Está aqui no meu livro, Ética, Engajamento e Responsabilidade em Albert Camus. E aí é um prazer estar nesse dia comemorando os 70 anos do Homem Revoltado, porém, queria prestar minha solidariedade para começar aos quase 500 mil de mortos, né, aqui no Brasil. Claro que são números oficiais, mas são muito mais. E também aos professores e à professora da UES, né, Universidade Estadual do Ceará, que hoje foram atacados, né, porque fizeram uma aula antifascista, então estão sendo intimados pela Polícia Federal por conta disso. E aí eu queria aproveitar esse dia de hoje para falar dessa minha solidariedade com os professores e as professoras da Universidade Estadual do Ceará, né? E aí, para começar, eu vou falar sobre Albert Camus e Abdias Nascimento, né? O negro revoltado e o homem revoltado, né? A questão do engajamento, resistência e responsabilidade. Abdias é um autor que não é da filosofia, mas que, assim como o Camus diziam que não era filósofo, a gente pode parar e pensar um pouco também sobre isso, a relação do pensamento do Abdias aqui para o Brasil e para pensar o nosso tempo, né? Porque, como diz o Camus, nos cadernos, ele dizia: prefiro homens engajados a filosofias do engajamento, né? Coragem na vida e talento na obra. Isso não é nada mal. Era isso que ele dizia, né? Claro, ele estava dando uma indireta para o Sartre, mas aí, da mesma forma, eu quero pensar isso hoje, né? Que eu prefiro homens revoltados a filosofias da revolta, né? De a gente pensar isso, né? Hoje a gente está aí com uma espécie de Calígula, um tirano, né? No governo, no poder, o bolsonarismo, um governo genocida, que aí a gente pode fazer essa relação com o genocídio do negro brasileiro, né? Que é o livro de 1977 do Abdias Nascimento, e também com a questão da necropolítica, né, mais recente aí do Mbembe. Eu posso falar isso um pouco mais na frente, né, mas aí queria falar dessa minha indignação, dessa revolta, o repúdio ao nosso momento atual, né, que saiu recentemente na revista The Economist, que o nosso presidente estava planejando 1,4 milhão, né, de mortos, né. Isso nada mais, nada menos do que o que o Camus chamava de crime lógico, né. A gente pode fazer essa relação, pensando também, né, que a gente tem que falar que é um genocida neofascista, porque, como diz o Camus na Peste, né, a gente tem que chamar as coisas pelo nome. Vocês percebem que ali no começo eles ficam meio que não querendo nomear de peste, mas aí a gente precisa chamar as coisas pelo nome, como diz o Camus, né, na própria Peste, é preciso ser louco, cego ou covarde para se resignar com relação à peste, porque a filosofia camusiana e do Abdias Nascimento também, o pensamento do Abdias são filosofias práticas, né, do presente, assim como Nietzsche combatia o próprio presente, né, denunciado a decadência da Europa, a gente também, de certa forma, hoje precisa combater o nosso presente, né, porque o que está aí constatado é a banalidade do mal, ou como diz o meu orientador
Emanuel Germano, o mal da banalidade, né, da indiferença, da apatia, da resignação, do silêncio, né? Quando ele recebeu o Nobel, ele fez a conferência, né? E falou também o artista e o seu tempo, né? Que quando ele fala artista, ele quer dizer filósofo, né? Então, a filosofia camisiana é um combate à indiferença, né? O combate à apatia e à resignação, e de que o silêncio também tem o seu sentido, tem a sua posição, né? Silenciar em momentos de peste, em momentos de crise, também é um posicionamento, né? Quando o Camus critica os intelectuais que na época silenciaram, né, sobre o que estava acontecendo, o mundo quase se desfazendo, hoje ele criticaria também, né, os artistas, filósofos, pensadores que silenciam diante da nossa realidade atual, porque é uma filosofia combativa, né, à toa que o nome do jornal era combate do seu presente, né, correndo o risco de ser um pensamento datado, porém, a filosofia serve como uma forma de denúncia também, né, de denunciar, né, o que estava acontecendo, como uma forma de colocar a revolta em movimento, porque a revolta histórica nada mais é nada do que isso, nada menos do que isso, do que colocar, né, a indignação como uma forma de combater, né, a realidade aniquilante, esmagadora, né, das engrenagens da morte, principalmente do terrorismo de Estado, né? Hoje a gente vê aí as populações indígenas aqui no Brasil estão sendo dizimadas, né, e nada mais, nada menos do que um crime lógico, como diria o Camus, né, a necropolítica, o genocídio do povo brasileiro que está acontecendo, era o que o Camus, talvez, se fosse escrever O Homem Revoltado Hoje, escrevesse sobre isso, né, porque ele fez a genealogia da revolta na Europa, né, aqui a gente vai falar um pouco da ancestralidade da revolta no Brasil, né, como o pensamento do Abdias Nascimento a partir do quilombismo, né, que também é um livro, se não me engano, de 68, que faz parte do pensamento do Abdias Nascimento, né, de 1968. Desculpa interromper, é só para pedir, quando você quiser mudar de slide, me avise, tá? Que daí eu vou mudar para você. Então, eu acho que a revolta é isso, né? No nosso tempo presente, a gente percebe que, como o Camus diz que é aquele que diz não, né? O revoltado é o que diz não, é meio que como o Nordeste que diz não contra o desejo fascista da servidão, né? A maior parte do país, né, escolheu um presidente que opta pela a tirania, então o desejo fascista, né? O desejo fascista de escravidão foi o que contaminou a maior parte do país. Então, a revolta, de certa forma, a gente pode dizer que é isso, né? Quando se diz não, né? É uma afirmação, mas também é um dizer não. Até Desculpa interromper de novo. Acho que estou pedindo para falar um pouquinho mais alto também. Então. Vamos aproximar aqui um pouco mais da câmera. Pode passar já o slide, o próximo slide. Aí a capa do livro, né, é um livro publicado em 82, porém ele foi escrito mais ou menos em 68. Ele fala um pouco do Camus, inspirado, né, o título, principalmente na introdução, né, e na primeira parte, que ele pega mais mesmo os conceitos de revolta e de resistência, né. E aí eu queria destacar, não sei se está dando para ver aí, mas na contracapa, o Abdias está junto com Dom Helder Câmara, né? Eles foram, se eu não me engano, os dois foram indicados a Prêmio Nobel da Paz, né? Poderia ter sido dois brasileiros com o Nobel aí, mas aí é muito interessante justamente para a gente pensar, né, que um sacerdote, né, o Dom Helder era cearense, inclusive, né? Eu também sou cearense. Ele morou muito tempo em Pernambuco, mas ele era cearense. E aí o que eu quero pensar com essa imagem do Dom Helder junto com o Abdias Nascimento nesse livro, né, o Abdias que foi um dos fundadores do MNU, né, o Movimento Negro Unificado contra o Racismo. Vocês podem ver isso daí naquele documentário Amarelo, muito bom, né, do Emicida, hoje aí fala um pouco do MNU.
do Teatro Experimental do Negro, que aí o Camille vai conhecer, né? Eles vão montar a peça Calígula e eles vão conhecer o Camille pessoalmente, o Teatro Experimental do Negro. E o Abdias também foi um senador da República pelo PDT, criador do Movimento Negro do PDT, né? Muito importante também, aí que hoje, inclusive, é aqui no Ceará que está o Paixão, né? Que é o presidente do Movimento Negro do PDT no Brasil, o querido Paixão, que também são remanescências aí da luta do Abdias Nascimento, né? O Negro Revoltado de 68, a gente fala muito de necropolítica, né? Mas o genocídio do negro brasileiro é de 1977, né? Então, ele já fazia denúncias ali, e aí eu queria entrar nessa parte já falando que, de certa forma, eu posso pedir passagem e perdão aqui para o Abdias Nascimento, se eu estiver equivocado, se estiver viajando demais, criando demais com o pensamento dele, porque ele fala da identidade, né? Mas eu queria falar do devir, né? Porque a revolta é justamente também o devir negro, né? E aí eu queria falar sobre o devir negro, que também junto com o pensamento Deleuze e Guattari, né? Nesse sentido, né? Nesse horizonte, porque a identidade nada mais é, na verdade, do que o pensamento da branquitude, né, do Parmênides, né, que não é só uma questão de cor de pele, de ser branco, mas de um conceito da branquitude, né, que é justamente a revolta, vira aí, porque aí vem o devir negro, o devir mulher, o devir indígena, o devir bicha, o devir queer, o devir criança, o devir animal, porque também não é só a questão do humanismo, não é só da humanidade que estão falando, até porque a própria humanidade já tem o nome aí do homem, né, incluído, aquele homem vitroviano lá, se eu não me engano que se chama, né, do Leonardo da Vinci, aquele ali é a identidade, né, a identidade sempre foi algo do padrão branco, europeu, hétero, cisgênero, e aí, quando vem esses outros devires, é claro que incomoda, né? Então, esse debate sobre a questão da identidade, na verdade, o quilombismo, para mim, é uma afirmação da diferença, né? Até porque não é só uma questão de cor da pele. A gente sabe que se ele estava lá com o Dom Helder, é porque o Dom Helder era atravessado também por devires revolucionários, dos devires negros, né? Não é só uma questão de cor da pele, até porque aqui no Brasil a gente sabe que se eu for num supermercado, óbvio que eu não vou ser perseguido, e uma pessoa com a pele escura vai ser. E aí o Abdias resolve mais essa questão pensando na questão da afrodescendência, né? Um dos primeiros a colocar a população que veio da diáspora, da escravidão, né? Porque se a gente se comove com os 6 milhões de judeus que foram perseguidos, né, além dos povos ciganos, também outros povos que foram perseguidos pelo Hitler, aqui no Brasil foram 300 anos de escravidão, né? Então a gente não se pode pensar na revolta sem pensar nisso, até porque a polícia brasileira foi criada, né, para barrar a revolta haitiana, né, que poderia se perpetuar pela América Latina. Então também às vezes se fala muito da Revolução Francesa e esquece da Revolução do Haiti, né? E as consequências que traria para a América Latina, por isso que foi barrado, né? Então esses aspectos históricos fazem parte também, né, de um pensamento brasileiro, que o Abdias foi um dos pioneiros nesse sentido, né, de não pensar, ele pensava na identidade, mas eu penso o quilombismo como um devir revolucionário, né, como já foi falado até agora há pouco sobre essa questão da revolta, né, que, claro, obviamente pode ser capturado, né, mas no ponto de vista da revolução molecular, a gente pode pensar que o quilombismo é uma revolução molecular, né? Por quê? Porque, por exemplo, o quilombo de Palmares, né, que o Abdias se colocava como uma pessoa descendente da República de Palmares, quando Zumbi. Inclusive, as cinzas do Abdias Nascimento foram colocadas lá na Serra da Barriga, aqui em Alagoas, aqui perto em Alagoas, né? Isso é muito significativo também, porque a gente fala das revoltas europeias, mas aqui também teve essas revoltas, e aí o quilombo como uma arma de guerra, né, que a gente teve no enfrentamento das tiranias que atravessaram o Brasil, como um modo de existência também e de resistência, né, os quilombos e hoje as comunidades remanescentes de quilombos, né, a gente pode pensar
da genealogia da revolta, mas aqui a gente pode pensar como uma ancestralidade da revolta, até porque o quilombo não se tratava apenas de negros, né? Claro que tinha os capitães do mato, por exemplo. Também quem fazia parte do quilombo é quem era a favor da revolta, até porque, né, a sociedade quilombista é uma sociedade essencialmente antirracista, né? Participavam indígenas, participavam pessoas brancas, e então por isso que também tem aí essa figura do Dom Helder, talvez nesse sentido, pensando também, né, o quilombismo como uma sociedade do presente, né, do presente, não uma sociedade do futuro, mas que tenha essa integração de quem está a favor da revolta e da resistência, não simplesmente pela questão da cor da pele. É claro que a maioria das pessoas no Brasil se declaram negras ou pardas, inclusive ele foi muito potente em denunciar certas coisas que ainda nem existiam pesquisas sobre, né, quando o próprio Abdias colocava o Brasil como a maior população negra do mundo, depois da Nigéria. O Abdias, né, colocou essa questão, e ele foi exilado para os Estados Unidos, né, então muito da pesquisa dele acabou se desenvolvendo lá nos Estados Unidos, no exterior, do que aqui no Brasil. O próprio Dom Helder também foi muito importante nesse combate da resistência na ditadura, né, e denunciou na França, denunciou fora o que estava acontecendo no Brasil, né, foram pessoas engajadas que não silenciaram diante do que estava acontecendo na ditadura e que hoje, se tivessem vivas, também estariam denunciando o que está acontecendo, assim como o Camus, né, que também gosto de ver ele como libertário, até porque o meu orientado teve com a Catherine Camus, a filha do Camus, recentemente, e ela disse que hoje se coloca o Camus nesse horizonte libertário, né? E aí por isso que eu falo do quilombismo, porque é aqui mais próximo da gente. Se eu fosse mexicano, eu estaria talvez falando do zapatismo, né? E aí eu acho que há uma revolução molecular que acontece nas práticas quilombistas, né? Porque ele não vai dizer um modelo ideal certo, né? De como seria, mas a gente pode pensar como federalismo, né? Cada quilombo é uma construção, né, social. Hoje nós temos os quilombos urbanos, por exemplo, né? Se a gente pensar nas comunidades remanescentes de quilombos, o modo de vida, né? O modo de vida quilombista como uma forma de enfrentamento do genocídio do negro brasileiro, como uma forma de enfrentamento da necropolítica. A gente pode pensar nisso, né? Porque às vezes a gente fala muito de neoliberalismo e necropolítica e não pensa na superação. E aí aqui a gente teve o exemplo dos quilombos como um modo de vida, né, antifascista, né, apesar de poder ser um pouco anacrônico, mas a gente pode colocar como antitirania, um combate contra a servidão, né, contra a servidão voluntária, né, uma forma de resistência que é bem próxima nossa, e nas comunidades remanescentes de quilombo, que se integram com as comunidades indígenas, né, porque depois da abolição, obviamente, os negros ficaram sem direitos, e aí quem acolheu muitas vezes são as comunidades indígenas, né, que têm modos de vida, né, parecido com o comunitarismo que veio na diáspora, né, com os africanos. E aí essa integração como uma forma de resistência, o Abdias não tinha respostas, vamos dizer assim, exatamente de como seria essa nova sociedade, até porque uma pessoa só dizer como seria uma sociedade quilombista seria difícil. Mas a gente pode pensar, né, principalmente no nível molecular, eu não sei no nível molar como se dá essa questão, não teria nem respostas para isso, é muito difícil diante da situação que a gente se encontra hoje. Mas no ponto de vista molecular, existem muitas revoluções moleculares, né, como já falei, dos devires revolucionários, que o devir quilombista a gente pode ver com práticas, principalmente, por exemplo, na filosofia da educação, aqui na FACED, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, a gente
ver esse tipo de prática, por exemplo, com a doutora Sandra Petit, que ela tem um livro sobre a pretagogia, né, que é a pedagogia para pretos e não pretos, né, um modo de filosofia da educação que coloca em prática a construção de valores, né, baseados não no eurocentrismo, né, porque o problema não é ser europeu ou ser de fora, também não é uma questão xenofóbica. Você é europeu, senão não estaria nem aqui citando Deleuze e Guattari. Não é uma questão sectária, né, mas de colocar as nossas vivências, as nossas práticas nesse horizonte, aqui do próprio Brasil, para solucionar os nossos problemas, pensando também nessa questão da cultura e da resistência, né, como modos de vida que você vê que em novembro, né, como teve essa luta do movimento negro para colocar o novembro como aniversário de morte de zumbi, acaba que nas escolas, para quem, pelo menos aqui no Ceará, né, nas escolas municipais e nas estaduais, nas escolas públicas, pelo que eu vivenciei, existe uma potência muito grande, né, de criação de valores, né, antirracistas, a partir de práticas, de certa forma, quilombistas, né? Então, a educação também como uma forma de saída da necropolítica, para a gente também não ficar apenas na questão teórica, né, mas desenvolver ferramentas práticas, né, de superação, que isso também faz parte da revolta, né, como coloca o Camus, né, quando a gente diz não, basta, já basta, né, não é uma questão de ressentimento também, até porque também, como diz o Camus, né, obrigado aí, Giovanni, passou a tela, justamente, o homem revoltado vai colocar que a revolta não nasce apenas, né, da situação, mas também a questão da empatia, né, e da solidariedade, dessa consciência de que nós estamos todos no mesmo mar, não queria nem dizer no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar, só que algumas pessoas estão num barco de papel e outras estão num iate. Então, existe essa condição injusta, e aí a filosofia é um modo de vida de denunciar também as injustiças no momento presente, né? De não ficar indiferente, não ceder à apatia e à resignação. E aí a gente pode pensar também os quilombos urbanos hoje como essa forma de enfrentamento, por exemplo, o MNU, né, o Movimento Negro Unificado contra o Racismo, está na ativa aí com várias práticas quilombistas, né, que às vezes não tem tanta visibilidade, mas para quem vive ali sabe como está acontecendo, para a gente também não ficar pensando apenas nas coisas ruins que estão acontecendo, mas, por exemplo, a CUFA também, né, Central Única das Favelas, são formas de quilombos urbanos, né, que hoje potencializam uma filosofia quilombista como uma prática, né, de valores que, de certo modo, são da ancestralidade da resistência do povo negro, né? Então, são atravessados pelo devir negro. No caso do Abdias Nascimento, acho que pode passar, Giovanni. Ele criou o Teatro Experimental do Negro, no caso, eles montaram a peça Calígula, e o Camus foi assistir a um ensaio, né? Foi bem interessante isso, né? Porque o Calígula um personagem conceitual que se encaixa em vários momentos, né? Se a gente colocar um tempo atrás, o Calígula poderia ser o Bush ou o Donald Trump, né, por exemplo. Se a gente colocar hoje, eu não sei nem se o nosso presidente poderia ser o Calígula ou se ele seria o cavalo do Calígula, né? Porque o Calígula nomeou um cavalo, se eu não me engano, para um cargo. A gente está numa situação tão crítica que eu não sei nem se o Calígula daria conta de denunciar, mas o Calígula, quando aparecer, poderia se pensar que ele era um Hitler, né, por exemplo. Então, um personagem conceitual que tem muita potência, porque, de certa forma, poderia ser até uma forma de driblar a censura, não sei, né, porque quando se coloca em prática o pensamento, é óbvio que se corre um risco ali, era um engajamento clandestino. O Sartre fez isso, fez uma peça de época, né? Não lembro, recordo agora qual, mas justamente para driblar a censura, porque
porque diz, não, a gente está falando de algo do passado. Assim como as músicas, né, durante a ditadura militar aqui, tinha as metáforas, tinha as formas de driblar a censura, né, e passar a mensagem, né, porque um pensamento revoltado também corre riscos, né, a gente sabe que, como aconteceu hoje com os professores e as professoras da Universidade Estadual do Ceará, né, a gente sabe que exige coragem, né, o Camille no combate estava todo o tempo ali suscitando, né, o povo a ter essa coragem de enfrentar, porque justamente a revolta histórica é isso, né? Acho que pode passar aí, Giovanni, o próximo slide. Quanto tempo ainda tenho? Você tá com 23 minutos agora. Tem aí mais uns 10 minutinhos, mais ou menos. Na verdade, eu não estou conseguindo ler daqui as citações. Se quiser, mas eu leio. justamente... pois seria ótimo. Tá, a Epígrafe do Homem Revoltado, o Negro Revoltado, né? Que é o livro do Abdias. Eu me revolto, logo nós somos. E em francês ali, je me révolte, donc nous sommes, né? Desculpa aí pelo meu francês não é muito bom, mas é a citação original em francês, né, do Camille. Então, o Abdias coloca algumas epígrafes no livro, né, para jogar a ideia principal do conceito de revolta, que ele pega a questão da revolta e da resistência, né? Ele coloca isso, né, que eu me revolto, logo nós somos, que está justamente na introdução do que o Camus faz, essa brincadeira, de certa forma, com o Descartes, né, que vai dizer, penso, logo existo, né? Então, ele vai colocar essa questão da revolta como uma condição humana, que ele vai utilizar um pouco do mito de Prometeu até, né, para simbolizar essa questão da revolta metafísica, né, mas também, né, contra a criação, mas também a parte da revolta histórica. Acho que pode passar aí o próximo slide. Aí, por gentileza, poderia ler aí a primeira. Mais 5 minutos, Leandro. Quer que eu leia esse aí também? Não, pode passar os slides, então. Pode passar, porque aí não vai dar tempo para eu ler tudo. Pronto, aí é mais uma questão de ilustrar apenas uma representatividade que o Abdias Nascimento criou algumas propostas, né, de superação da questão do genocídio do negro brasileiro, e aí foi em 2003, quando a Lei 10.639 de 2003 foi colocada em prática, que é justamente a questão do ensino, né, e da história e da filosofia africana, do pensamento africano nas escolas, que ele justamente criou várias ferramentas, né, pedagógicas, que ainda a passos lentos, mas pelo menos aqui no Ceará eu vejo um avanço. Vânia, seu microfone está aberto, Vânia. De novo na água. Então, ele não ficou só na teoria, né? Colocou, de certa forma, em prática também a criação da COPI, né? Que foi ainda existe alguns municípios, né? Que a questão da Secretaria da Igualdade Racial, que promoveu deveres revolucionários negros muito importantes durante esse período e que foi, depois do golpe, foi sendo esvaziado, mas que, de certa forma, a partir de toda essa luta do movimento negro, houve uma resposta prática, ainda que tímida, já que precisaria muito mais depois de 500 anos, né, de massacres, mas que foi importante, ainda está sendo a criação de algumas políticas públicas, né, porque também, como eu digo, não adianta apenas ser um negro no cargo. Na época, o ministro Haddad também colocou, fez os livros da história africana, publicados pelo MEC, tudo. Não é só questão da cor da pele, porque também não adianta o Fernando Feriado, também não adianta só ser a mulher se for uma Bia Kicks, uma Joyce Hasselman da vida. Não é apenas uma questão de identidade. Durante esse período, devido aos quilompistas atravessaram esse período da nossa história, né?
e foram muito importantes como uma forma prática de colocar, né, a revolta em movimento, né, de colocar a revolta histórica contra a apatia, contra a resignação, como eu venho enfatizando, mas também pensando numa filosofia prática, né, uma filosofia como modo de vida, né. E aí vocês podem até pesquisar por aí outras referências do que é o modo de vida quilombista, né. Só a último slide aí, só para fechar as referências bibliográficas, né? Esse artigo aí, o próprio Homem Revoltado, que eu até não falei tanto aqui sobre o próprio Homem Revoltado, porque o evento já está falando sobre, né? E aí eu acredito que podemos aprofundar mais sobre os conceitos do Homem Revoltado ao longo do evento. Eu quis dar mais ou menos essa pincelada, né? Do pensamento do Abdias Nascimento, por ele ser brasileiro, né? Também, e aí a gente pensar o nosso tempo presente, né? Como uma forma de colocar a revolta em prática, né? Claro que não sou tão ingênuo de achar que é tudo perfeito, né? Existem os microfascismos que atravessam também os movimentos quilombistas, e aí é capturado, porque o modo de vida capitalístico está aí, e aí é capturado, porém a gente recria e reterritorializa, né? A gente está sempre nesse movimento, né? Já que o sistema, o racismo é estrutural, então às vezes a gente é capturado também por isso, né? Também não é simplesmente o bonzinho contra o mal, às vezes existe também os microfascismos, mas justamente o quilombismo é uma forma de tentar superar até nas micro-relações também essas questões, né? Em direção a uma sociedade que pelo menos seja menos desigual, pelo menos nesse sentido, né? Mas aí colocando o quilombismo como também parte de uma filosofia da diferença, né? Combativa, e aí são questões mais intuitivas e de vivências que eu tive do que propriamente uma teorização do que seria o devir quilombista, né? Mas eu acho que talvez Nelson, o Abdias... já deu os 30 minutos aqui. Se quiser concluir aí. Não, já, então posso ficar aberto para as perguntas já, então acho que... Muito bem, muito bem. O Leandro, ele faz uma leitura sempre incisiva de Camus, sempre posta na prática política, uma leitura muito política, sempre. Né? Acho que esse é o grande diferencial do Leandro como pesquisador. No Drive que eu upei aqui tem vários artigos e outros materiais que caminham nesse sentido. Eu acho muito interessante, né? Uma leitura bem única. E sempre bem incisiva. Né? Eu acho que é interessante fazer esses aportes entre Abdias Nascimento e Camus, até porque eu não sei se eu entendi muito bem, mas parece que o Negro Revoltado é meio que uma espécie de referência a Camus por si só, né? E ficam as questões assim, mais voltadas para esse aporte também. E, em particular, eu gostaria de fazer uma pergunta da participação do Abdias. Você já discutiu no grupo uma vez lá, da participação do Abdias Nascimento no integralismo, alguns desses problemas do totalitarismo e fascismo, etc., sabendo do histórico desse movimento integralista no Brasil. Sim, ele participou da juventude, assim como o Dom Helder também, mas aí, justamente depois, ele deu meio que um de Felipe Neto, né? O Felipe Neto era golpista e agora está considerado progressista, né? Ele foi do integralismo, assim como o próprio Dom Helder também foi capturado pelo integralismo, mas depois ele é parecido, acho que, com o Camus no sentido de que é uma esquerda não marxista, né? Eu acho que também atacado dos dois lados, né? Ele vai pensar o quilombismo justamente para se diferenciar do socialismo, né? Porque na época existe a questão do socialismo real, que a gente já discute muito sobre isso, quem é camusiano, principalmente a questão do marxismo, e aí ele vai pensar numa terceira via nesse sentido do quilombismo, né? Como uma prática pensando na ancestralidade brasileira, né? Que aí ele, apesar de ter sido, assim como Dom Helder, integralista
no período anterior, depois ele dá essa reviravolta, né? E aí, como ele foi exilado, ele vai construir o pensamento dele mais fora, mas que tem, né, ressonâncias ainda hoje aqui no Brasil. Já fazendo um aporte um pouco maior também, tem toda a questão do Fanon. Não sei se você já chegou a estudar o Fanon no âmbito da independência argelina, mas talvez seja uma discussão oportuna para o momento da fala, assim, em face ao Albert Camus. Aproveitando também todo o teu referencial teórico mais político do Albert Camus, né? É porque cortou, eu acabei perdendo uma parte, se puder repetir. Então, eu gostaria de perguntar, assim, mais para desenvolver essa questão da independência argelina, considerando as posições do Fanon, né, que é um pensador relevante no pensamento negro, né, e considerando também a própria leitura que o Camus faz da independência argelina. Sim, o Frantz Fanon é o psicanalista, né, que inclusive o prefácio do livro dele é do Sartre, né? E aí, essa questão argelina, de certa forma, o Camus queria uma coisa que seria parecida hoje talvez com as Guianas, né? A Guiana francesa, uma integração, até porque questionava de realmente quem é o indígena ali na Argélia, porque, enfim, um golpe atrás de outro, né? Uma colonização atrás de outro, os árabes. E aí, esse debate com o Fanon tem a questão do Camus, que é central, é a questão da violência, né? De como fazer, assim como hoje a gente se questiona, né? Como dialogar com um miliciano, né? Está no poder. Como dialogar com um fascista. Da mesma forma, como ele iria dialogar com a FLN, né? A questão da violência que é central aí, que tem a questão da mãe dele, né? Que ele, inclusive, tinha medo de que ela morresse, né? Ele queria evitar um banho de sangue na Argélia, como foi a Batalha de Argel, que acho que um ano depois dele falecer, inclusive, né? Então, ele se afastou desse tema, porque a questão da responsabilidade dos intelectuais também, se ele diz uma palavra a mais, né, seria um banho de sangue para um lado ou para o outro. Então é complicado, mas ao mesmo tempo eu não li, né, as crônicas argelinas para ter uma profundidade nesse sentido de falar realmente, né, com propriedade os detalhes dessa questão argelina. É um projeto que eu tenho futuro, né, de entrar nessa questão argelina, mas que superficialmente eu posso falar que o que diferencia a posição dele dos outros, sobretudo, é essa questão da legitimação da violência e do terrorismo, né, que para ele era inadmissível, né, que a questão da pena de morte, e aí, inclusive, ele salvou muitos da FLN com a influência dele, sem eles saberem, né, que eles iam para a pena capital, eles iam ser mortos, e o Camus ali nos bastidores, né, porque às vezes o silêncio pode ser muito ruidoso, né, porque quando ele silenciou, fez mais barulho, parece, por que ele silenciou, por que ele está calado, ele está calado, e aí quando ele falou, ele quis ter esse cuidado, né, com as palavras, porque ele era atacado dos dois lados, mas aí, para falar com mais propriedade, eu precisaria ter lido realmente as crônicas argelinas, né, as atuais, para entrar nos detalhes. Eu sei que na juventude, né, até comentei recentemente, na juventude ele foi o primeiro a denunciar, né, um escritor francês de língua francesa, a denunciar a questão da miséria árabe na Cabília, né? E aí, depois o Sartre e os outros talvez não conhecessem esse período do Camus como engajado ali nas questões da Argélia, né? E aí ele ficou como sendo um cara, é aquela coisa, né? Então, se você é liberal, então você é capitalista, se você não é a favor da revolução. Mas eu conheço até pessoas que se afastaram, né, das revoluções africanas, quando partiu para a questão do stalinismo mesmo e de uma questão totalitária. Então, é complicado você escolher um lado quando um lado é o lado da violência, né? Aqui, até recentemente, tinha aquela briga que parecia até, né,
uma coisa boba, os vermelhos contra os azuis, PSDB contra o PT, era aquele ping-pong. E hoje tem essa questão, já não é mais os coxinhas contra os mortadelas, aquela coisa. Somos nós, né, que somos a favor do caminho do diálogo, né, em geral, sem querer partidarizar exatamente um partido, tá? Mas em geral, nós que estamos a favor do diálogo contra os que são a favor da violência, né, da tirania mesmo, de miliciano, de pedir volta da ditadura, de fechar o STF, toda essa questão. Então, a gente que é a favor do caminho do diálogo está num momento muito difícil e também, assim como no momento dele, né, que era um momento complicadíssimo por essa questão da violência, né? Até que ponto apenas o discurso é capaz de, como a gente convencer o miliciano de que ele está errado se eles não são abertos para o lugar de escuta, né? Porque às vezes fala muito lugar de fala, mas a gente está aqui também para o lugar de escuta, né? Como escutar o outro, sem ser sectário. Nós que não somos a favor do sectarismo, mas eles não. Existe um lado no Brasil hoje que, assim como na Argélia, a FLN, né? Não queria ouvir, eles querem a violência. É complicadíssimo essa questão da violência. Muito obrigado. Só queria deixar registrado aqui os elogios, né? Todo mundo falando dessa pertinência aí da tua fala para os dias atuais, etc. Acho que ninguém mais tem alguma questão, algum comentário a fazer, mas se tiver, por favor, o Igor, não? sinta-se à vontade. Eu já vou, enquanto isso... Oi, eu teria só um rápido comentário. Dá ainda? Tem tempo? Pode, não, tem tempo, sim, claro. Pronto. Pois então tá, vou ser breve. Já falei do Rafael, né? Mas o Rafael já foi embora, então já fiz uma pergunta para ele. Leanderson, parabéns pela tua apresentação, muito boa. Um link, né? Uma ligação aí muito pertinente entre duas figuras que se conheceram, né? O Abdias e o Camille se conheceram ali antes da visita até do Camille ao Brasil, né? 47, quando ele pede a licença para encenar Calígula, e posteriormente 49, quando o Camille vem e realmente quer conhecer como é que é esse teatro experimental negro e tudo mais. Há uns relatos lá nos diários de viagem. A gente vê aí como é que funciona, como é que o Camille ama tanto, né, a arte, né, e aí se desprende das palestras, das coisas, e aí se envolve, né, com essas histórias, né, esses episódios tão marcantes, né. Te confesso que eu não sabia, né, desse livro. Vou procurar, vou ver se tem em PDF, vou ver se tem na estante virtual, sei lá, vou dar uma olhada, porque já pelo tema, né, já é algo que um camisiano deve se preocupar, porque o homem revoltado, quando se fala, né, do homem revoltado, o Camus está falando de todos, né? Ele está falando do negro, está falando do árabe, está falando de todo, né? Está falando da humanidade. Sim. Porém, contudo, a gente precisa sim ver essa questão da escravidão, essa questão de a morte do negro acontece hoje a cada dia que passa, né? Recentemente, a Kathleen Romeu, né, foi morta quando estava entrando na favela, grávida, né, de meses. Então, isso é uma coisa que não está sendo noticiado, né? A gente soube isso através das redes sociais, né? E como ela e várias outras pessoas, né, vários outros estão morrendo por causa da cor da pele, né? Então, realmente, é uma fala muito importante que você traz aqui para a gente, né? Esse livro, né? Vou dar uma olhada aí depois, com certeza, né? Até mesmo para, como você disse, não é só necropolítica, né? Mas também ver que tem uma produção muito forte aqui no Brasil, né? Outro livro muito bom nesse sentido é O Racismo Estrutural, né? Do professor Silvio. Então, tem uma produção aqui muito boa, a filósofa também, a Djamila Ribeiro também. Então, você fazer esse resgate é muito importante, te agradeço muito, e com certeza eu vou atrás. Obrigado, viu, Leandro?
Massa, acho que não tem nem o que falar mais, assim, né? Só agradecer a participação, não sei se ainda tem alguma pergunta, algum comentário, né? E a gente sabe que, como foi comentado, 2 anos atrás seria possível um evento desse, né? Com tantas pessoas interessadas em estudar Camille, cada um é um estrangeiro aqui, cada um passou por essa situação de estar só ou de ser uma minoria, porque isso é literatura, isso não é filosofia, você está no departamento de filosofia, então aqui não tem espaço, e aí realmente esse evento vai ser um divisor de águas, eu espero, né? Eu espero, não temos certeza, né? De que virá outros eventos próximos aí, e aí se der para fazer online, a gente vai continuar fazendo online, se for necessário, se um dia precisar também, a gente se encontrar pessoalmente, fazer aí em alguma universidade um evento, né, bem potente mesmo, de colocar um autor que veio aqui no Brasil, né, e aí às vezes ele é mais reconhecido fora do que aqui, apesar de ele ter contribuído, né, para o pensamento brasileiro, porque se ele pisou aqui, teve com grandes intelectuais brasileiros, teve aquela influência, né, e aí às vezes a gente estuda, e o Abdias Nascimento, né, que também, às vezes a gente estuda mais os autores de fora do que os pensadores brasileiros, também é uma forma de contribuir com o pensamento do Abdias, então para mim foi muito massa essa participação, espero que tenha contribuído, e aí quem quiser saber mais, pode pesquisar mesmo aí na internet, que tem muita coisa sobre essas questões, né, para a gente usar o Camus como uma ferramenta mesmo, né, de transformação do nosso presente, né, a gente não ser um autor apenas cult, né, porque isso é coisa dos sartreanos, não, brincadeira, mas que justamente é a questão de, estou lá no café, estou aqui simplesmente divagando e tal, e decidindo pelo rumo da vida dos outros, não, e aí o Camus estava mesmo lá, dando a cara a tapa dele, né, corria risco de morte, inclusive, foi ameaçado de morte, mas que porque é uma filosofia, né, prática nesse sentido, né, de combate à indiferença e à apatia, a revolta, né, é um devir permanente aí no pensamento camusiano. Com certeza. Muito obrigado, então, pela sua fala. Vamos encerrando por aqui o ciclo de conferência da tarde. À noite, às 19 horas, ficam todos convidados, né, para dar continuidade às atividades, com a palestra do Dr. Nilson Adalto Guimarães, com a fala O Homem Revoltado de Camus, Perspectivas Literárias, Filosóficas e Sociais. Acho que casa muito bem com todas as discussões aqui de tarde, né? O link aqui para a presença, eu vou reenviar aqui. Eu enviei mais cedo, ali eu vou reenviar. Tá bom? Está ali. Muito obrigado por todos que compareceram e aguardamos todos com muito ânimo para as atividades de noite.